Gente, boa noite. Pastor Júnior hoje está na outra igreja, né? Na Betel, está participando de um culto lá, pregando. E aí por isso que ele não está aqui com a gente hoje. Mas nós vamos continuar aqui a nossa série de Josué, né? No livro de Josué. E eu queria convidar os irmãos, né? Para poder abrir no capítulo 9 de Josué. Josué capítulo 9. Nós vamos ler o texto de uma vez só, até o final do capítulo 9, é um pouquinho grande, aí vou pedir para a gente prestar bastante atenção, para a gente ler uma vez só, mas antes da gente ler, enquanto vocês procuram aí, Josué capítulo 9, eu queria começar fazendo aqui um seguinte... Para a gente pensar ao longo do texto aqui, essa ideia vai ser interessante a gente falar sobre isso. Que é o seguinte, eu queria que a gente entendesse hoje que toda escolha, ela implica em perder algo. Então imagina aí comigo, se eu tivesse aqui na minha mão uma maçã e eu tivesse na outra um chocolate, e eu fosse oferecer para você, se você escolhesse a maçã, automaticamente você perderia o chocolate. Se você escolher o chocolate, você perde a maçã. Então, essa ideia vocês vão entender ao longo do texto por que isso é importante a gente ter isso bem firmado no nosso coração e pensar sobre isso ao longo de todo o texto. Toda escolha que nós fazemos implica em perda de alguma coisa, certo? Então, vamos ler aqui o capítulo 9 de Josué. E aí você acompanha aí, talvez sua versão está um pouco diferente da minha, mas acompanha aí. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam depois do Jordão, nas montanhas, nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, de fronte ao Líbano, os povos heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, eles se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que o que Josué fizera com a cidade de Jericó e com a cidade de Ai, usaram de uma estratégia e foram até eles, e se fingiram de embaixadores, e eles levavam panos de sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, e rotos, e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E foram ter com Josué ao arraial no acampamento chamado Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, então faça conosco agora uma aliança. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais vocês no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam antes do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomem com vocês provisão alimentar para o caminho. Ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos os vossos servos, fazei conosco aliança. Este nosso pão tomamos ainda quente nas nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco. E agora o pão está aqui, seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do longo caminho que percorremos. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes então paz e fez com eles aliança para lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento solene. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram e descobriram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, que era a cidade de Gibeão, Sefira, Beerote e Quiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram,
porque os príncipes da congregação lhes haviam jurado pelo Senhor Deus de Israel. Pelo que toda a congregação, então, murmurou contra os príncipes por causa dessa aliança que fizeram. Então, todos os príncipes disseram à congregação: nós fizemos juramento com eles perante o Senhor de Israel, por isso não podemos agora tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos: vamos lhe conservar a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram, então, rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação de Israel, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou então Josué e disse-lhes: por que vocês nos enganaram, dizendo que habitavam muito longe, sendo que vocês vivem em nosso meio? Agora vocês são malditos, e dentre vocês nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha, tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos que o Senhor, o teu Deus, ordenou a vocês que toda essa terra seria de vocês, e que vocês deveriam destruir todos os moradores dela diante de vós. Por isso nós ficamos com muito medo por nossa vida, e por causa disso fizemos o que fizemos. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar em que Deus escolhesse. Amém? É um texto longo, nós estamos aqui lendo já alguns capítulos ao longo desses últimos dias, esses últimos domingos, e da mesma forma nós não vamos falar sobre o texto todo, né? Nós só vamos ressaltar aqui alguns pontos interessantes que eu acho importante a gente tocar aqui, pelo menos umas 3 coisas que eu achei interessante aqui ao longo desse texto. Bem, a primeira coisa, antes de a gente iniciar, a gente precisa entender o contexto disso aqui. Então, a história nos conta que antes disso aqui acontecer, mais de 500 anos atrás, Deus havia dado uma promessa para Abraão, né? Porque todo o povo de Israel são descendentes de Abraão. E a promessa que Deus fez para Abraão, lá em Gênesis 13, foi: essa terra que chama Canaã, que é essa terra que eles estão aqui, e agora está sendo habitada por vários povos, essa terra eu darei a vocês por herança para sempre. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está cumprindo uma promessa que ele fez ao povo dele há muito tempo atrás. E o povo agora está começando a tomar posse da terra que era deles por direito, uma terra que foi dada como uma promessa, como uma herança para o povo de Israel. Então Deus está cumprindo aqui essa promessa. Bem, a outra coisa que a gente precisa também perceber aqui é que, como toda promessa de Deus, sempre existe toda promessa de Deus tem algumas condicionantes. É mais ou menos assim: Deus ele promete alguma coisa para o povo dele. Ele faz uma promessa, ele promete uma bênção, ele fala que vai fazer alguma coisa. Mas ele sempre tem uma forma específica de dar isso para o seu povo, de cumprir essa promessa. Sempre existem condicionantes. Às vezes Deus nos fala: vocês vão ter que fazer isso e isso para poder alcançar ali. Enfim, existe então aqui uma condicionante aqui também nessa promessa, que está lá atrás também em Êxodo 34. E a condicionante para cumprir essa promessa que Deus fez para eles de dar a terra foi: não façam com as pessoas dessa terra onde eu vou dar a vocês, não façam com eles aliança, porque essas alianças lhes serão como armadilhas. Ou seja, Deus ele prometeu dar a terra de Canaã para o povo, está cumprindo essa promessa, mas ele espera que o povo dele, Israel, responda a essa promessa, né, ou cumpra as condicionantes de Deus para que a promessa se efetive, que no caso seria não fazer aliança com os povos de lá. E aqui no texto a gente vai perceber que através de uma estratégia, o que os filhos de Deus, os israelitas fazem é justamente fazer uma aliança que não deveria ter sido feita porque era uma condicionante da promessa lá atrás. Bem, então, qual seria o tema hoje da nossa dessa pregação? Qual que vai ser o tema, sobre o que nós vamos falar? Hoje eu acho que seria interessante nós falarmos sobre 3 coisas que nos impedem de alcançar uma promessa de Deus nas nossas vidas. Ou então, se você preferir, 3 coisas que nos impedem de viver uma vida plena com Deus, uma vida plena de comunhão com Deus, de estar no lugar onde Ele falou plenamente, de vivenciar plenamente a vontade dEle, a vocação dEle, as promessas dEle para cada um de nós.
Então, esse texto tem aqui pelo menos 3 coisas que a gente pode perceber que pode nos impedir de vivenciar isso plenamente. Então, acompanhe aí comigo no versículo 16. A primeira coisa que nos impede, então, de realmente alcançar plenamente as promessas de Deus na nossa vida é o que está aqui no versículo 14 e 15. Os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez aliança com eles. Só até aqui, tá bom. O que aconteceu aqui? Existia naquela época uma forma de consultar o Senhor para ver se alguma coisa era para ser feita ou não. E os israelitas, nesse momento aqui, eles se precipitam e eles não tomam conselho ao Senhor. Ou seja, eles não pedem conselho ao Senhor sobre as decisões que eles vão tomar. E eles acabam tomando decisão que não foi boa para eles ao longo dos anos. Então, a primeira coisa que nos impede de alcançar a bênção é justamente não pedir conselho ao Senhor sobre as nossas decisões, sobre os nossos sonhos, sobre as alianças, né, as amizades, as pessoas, as sociedades, as coisas que queremos fazer na nossa vida. Se nós não pedimos conselho ao Senhor, se nós não colocamos nosso coração à prova, todos esses nossos desejos à prova, então existe uma grande possibilidade da gente ser mal sucedido e da gente não viver plenamente a promessa de Deus nas nossas vidas. E por que isso pode acontecer? Primeiro, porque lá em Gênesis 8, quando Adão e Eva eles pecam, né? O que é o pecado? Tomar uma decisão confiando simplesmente na vontade, na sua própria vontade, e não ouvindo a Deus. Quando eles pecam e se afastam de Deus, e desobedecem a Deus, em Gênesis 8, Deus vai falar que por causa desse afastamento, a inclinação do homem é sempre para o mal. Ou seja, toda vez que o homem se afasta de Deus e tenta fazer alguma coisa sem Deus, ele tende a tomar decisões que são tendenciosas para o mal. Ele se inclina para o mal, que na Bíblia é chamado também de pecado. Outra coisa muito interessante, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, vai falar que Jesus ele é a luz do mundo. E essa luz ela veio para nos salvar. E essa luz ela vem e confronta as obras más dos homens. E ele compara então os homens como obras escuras, trevas, obras más, e Jesus como essa luz, como essa salvação sobre nós. Ou seja, existe aqui na palavra de Deus essa inclinação do homem para o pecado, essa inclinação do homem para o mal. E em Jeremias também, no capítulo 7, no capítulo 17, Jeremias fala uma coisa que é muito interessante sobre o nosso coração humano. Ele fala que o coração humano ele é muito volúvel, ele é muito corrupto, ele é muito enganoso. Ou seja, com todas essas questões, a gente percebe que por causa do pecado e por causa desse nosso afastamento de Deus, o nosso coração e a nossa tendência é sempre se inclinar para o mal. E é exatamente por isso que é um grande perigo a gente tomar alguma decisão ou fazer qualquer coisa sem realmente nos colocar diante de Deus à prova dele, né? Realmente tentando colocar aí todas essas coisas diante do Senhor. E aí eu queria ler um texto aqui, não precisa abrir, mas eu queria que vocês prestassem atenção, que tem tudo a ver com essa primeira coisa que nós estamos falando, que é Efésios, capítulo 5, do versículo 8 até o versículo 10. Depois você pode ler com calma aí na sua casa. Está escrito assim: vocês eram trevas, mas quando encontraram o Senhor, vocês se tornaram luz. Então agora andem como filhos da luz. Pois o fruto da luz é a bondade, a justiça e a verdade, provando sempre se algo agrada ou não a Deus. Ou seja, o que o texto fala? Nós nos afastamos de Deus através da ação do Éden, de Adão e Eva, e então o pecado ali começa a originar e todo mundo que vem dessa era para frente já nasce com essa inclinação para o mal. Mas Jesus vem como a luz do mundo e morre por nós e ilumina realmente a nossa escuridão. E aí vem esse versículo e diz que nós agora somos filhos da luz novamente. Nós agora nos tornamos de novo filhos da luz e agora nós temos que andar como filhos da luz. Temos que, então, realmente nos comportar, ser no nosso interior, pensar, falar como filhos da luz. E aí no final ele diz que a gente tem que frutificar e ele fala, provem sempre se algo agrada ou não a Deus. Essa é uma atitude de alguém que realmente é alcançado por Cristo.
alguém que realmente se preocupa com o que Deus está pensando sobre as minhas decisões. Deus, ele está interessado na sua vida, ele está totalmente interessado em saber sobre os seus sonhos, e saber sobre o que você pensa, e saber como você está se sentindo. Ele é totalmente interessado, porque foi por esse motivo mesmo que ele morreu na cruz por nós. Isso revela o amor dele, essa entrega por nós. E ele deseja que a gente, da mesma forma, realmente busque a vontade dele e que a gente se preocupe realmente se as coisas agradam a ele ou não. Então, a própria palavra nos mostra que nós precisamos, então, se nós não queremos, de alguma forma, impedir que as promessas de Deus, que as bênçãos de Deus venham sobre nossas vidas, se a gente realmente quer tomar posse de toda promessa que Deus tem para nós, nós precisamos sempre levar em conta o conselho do Senhor. Nós não podemos tomar qualquer decisão que seja, por mais simples que seja, a gente não pode simplesmente fazer isso sem ter o desejo de que Deus esteja conosco, que Ele nos aprove. Porque se a gente faz isso, a gente acaba realmente sendo tendencioso para o mal. A gente acaba naturalmente se inclinando para as decisões erradas. E não só por isso, em Efésios 5,16 diz que os dias são maus e por isso precisamos ser prudentes. Nós estamos vivendo em um tempo que são dias maus. Jesus chamou esses dias de dias maus por quê? Porque ele disse que depois que ele fosse ressurreto, que ele fosse para o Pai, que cada dia que passasse mais próximo da segunda vinda dele, que os dias se tornariam mais escuros, mais tenebrosos, que as pessoas iriam se esfriar o amor dentro delas, que poderia ser que a gente nem encontraria mais fé na terra. Foi isso que ele diz lá em Mateus 24. Será que eu vou encontrar fé na terra quando eu retornar? Porque o amor vai se esfriar. Ou seja, os dias são maus. Todas as coisas que estão ao nosso redor, elas começam a parecer que são tudo normal, mas às vezes não são. E todas essas coisas começam a sutilmente penetrar o nosso coração, penetrar a nossa forma de pensar, através das mídias, através de tantas outras coisas. Não que isso seja um mal em si, mas existem princípios malignos no mundo, princípios que são tendenciosos para o mal, porque todo mundo que vive longe de Deus é inclinado naturalmente para o mal. E por isso precisamos ser prudentes, e por isso precisamos nos colocar à prova diante de Deus, diante das nossas decisões, dos nossos sonhos, para que Deus possa realmente nos ajudar a tomar as decisões corretas, a realmente caminhar num caminho correto, porque senão nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Então, coisas práticas, Aí você pode falar, então como que eu posso colocar todas essas coisas, as minhas questões diante de Deus como uma prova? O que eu tenho que fazer? A palavra nos fala sobre várias coisas, mas uma delas, se você realmente quer provar se o seu pensamento, o seu coração, a sua forma de pensar é de Deus ou não, se agrada a Deus ou não, o primeiro crivo que você tem que pensar em colocar é sobre o crivo da palavra. A palavra de Deus, a palavra diz que ela é como uma faca de 2 gumes, que ela penetra profundamente no nosso coração e ela discerne o pensamento dos homens e o coração dos homens. Ou seja, precisamos ler essa palavra como sendo a verdade e não pular aquelas partes que às vezes nos confrontam, porque senão a gente acaba impedindo com que a palavra, que a luz de Deus realmente entre no nosso coração e mude o nosso coração. Outra forma de nos provar e de nos colocar à prova diante de Deus é através da oração, falar com Deus. A própria palavra diz, não ande o vosso coração ansioso por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante do Pai todas as vossas petições. Ou seja, o próprio Deus nos diz, coloque-se diante de mim, fale o que vocês estão sentindo, fale sobre os seus problemas, eu estou aqui para consolar vocês, para ajudar vocês, para renovar vocês. Outra coisa que também é uma forma de colocar-se à prova, o convívio com os santos, o convívio com as pessoas que têm Cristo no seu coração, que realmente caminham com Ele. É outra forma da gente realmente ser confrontado, ser santificado, da gente ser mudado. A própria palavra diz, Paulo diz, sujeitem-se uns aos outros, ou seja, escutem, se aconselhem, se pastoreiem, e a gente precisa então também estar envolvido com isso. Outra coisa que às vezes a gente negligencia muito, principalmente os jovens, nós jovens, e aqui eu me coloco porque muitas vezes eu não escutei isso que eu vou falar agora. Conselhos dos pais. O próprio Jesus Cristo falou assim, vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Ou seja, Jesus ele reconhece que a paternidade e a maternidade
possuem em si, trazem para o homem e para a mulher uma sabedoria. E Deus concede sabedoria aos pais. E existe bom conselho, existe realmente uma boa vontade dos pais em ajudar os filhos. E é necessário também que nós possamos ouvir os nossos pais, realmente se aconselhar com eles, por mais quadrado que seja, por mais antiquado que seja, às vezes os conselhos que eles nos dão, porque existe uma sabedoria nos pais. Por isso que na própria palavra está escrito para a gente honrar os nossos pais, honrar o pai e mãe. Então existe também uma forma da gente provar o nosso coração, a nossa mente, através dos conselhos dos pais. E uma última coisa também, através de amizades que realmente nos confrontam, pessoas que nos confrontam. Na palavra está escrito que assim como o ferro afia o ferro, um homem afia o seu amigo. Ou seja, se a gente se rodeia de pessoas que só estão conosco para curtir, que só estão conosco para simplesmente passar os bons momentos, mas não nos aconselhamos com pessoas maduras, não estamos envolvidos por amigos que realmente possam nos confrontar e nos falar coisas que estão erradas conosco, muito provavelmente esse amigo que você tem não é seu amigo, porque o verdadeiro amor se expressa também na sinceridade, se expressa no confronto. O próprio Espírito Santo na palavra de Deus é chamado de um Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer significa, no original, confrontar. Ou seja, o Espírito Santo tem uma missão nas nossas vidas, que é nos convencer. E esse convencimento vem através do confronto. Esse convencimento vem através realmente da luz que ilumina as nossas trevas e realmente nos faz perceber o quanto precisamos mudar. Então, essas são algumas formas que nós podemos realmente tomar conselho diante do Senhor, para que nós não possamos, de alguma forma, perder a promessa que Ele tem para nós. Amém? Então, essa é a primeira coisa que eu queria que a gente percebesse aqui. A segunda coisa, olhe comigo no versículo 8. Um pedaço do versículo 8, um pedaço do versículo 9 e o versículo 10. Acompanhe aí. Então disseram a Josué: somos os teus servos. E no versículo 9, os teus servos vieram de uma terra muito distante, porque ouvimos a tua fama. E aí vem também o versículo 10, né? E diz: nós somos de uma terra muito distante. Ou seja, só até aí tá bom, só para a gente tentar perceber uma questão aqui. A segunda coisa que eu percebo que realmente que pode nos impedir de vivenciar as promessas de Deus na nossa vida, ou de nos fazer viver a plenitude com Ele, é a gente viver simplesmente pelo que nós vemos e pelo o que nós estamos sentindo. Ou seja, podia resumir isso: se você vive apenas pela sua razão e pela sua emoção, você está fadado ao fracasso. Nós estamos fadados ao fracasso. Não estou querendo com isso dizer que a gente deva, de algum modo, excluir a racionalidade da nossa vida ou excluir os sentimentos do nosso coração. Não, porque o próprio Jesus nos criou dessa forma. Ele nos criou com racionalidade, com razão, nos criou com emoção. Essas coisas fazem parte da nossa vida, porque através da nossa razão a gente consegue planejar, a gente consegue sonhar, a gente consegue discernir sobre caminhos. Através dos nossos sentimentos nós podemos nos alegrar, compartilhar, ou então nos afastar de alguma situação que às vezes não faz bem. Tudo isso é muito bom, mas se nós vivermos simplesmente confiando na nossa razão e na nossa emoção e não confiarmos em alguns momentos na nossa fé, nós estamos fadados a não entrar na promessa de Deus, a não vivenciar as promessas de Deus. Por quê? Por causa da mesma questão que nós falamos no início. No Salmo 36, 2, fala que o pecado, ele bagunça o nosso sentimento e a nossa razão. Ele, de certo modo, ele tenta amaciar o nosso ego. E como a gente está com os nossos olhos turvos e às vezes os nossos sentimentos bagunçados, a gente não consegue discernir direito. E por isso, em alguns momentos, a razão e a emoção não são suficientes para que a gente possa trilhar um caminho certo. A gente precisa de algo mais, e esse algo a mais é Deus. A gente precisa vivenciar pela fé, e nós não podemos negligenciar que nós também somos seres espirituais. Nós temos carne, nós temos osso, nós temos sangue, nós temos sentimentos, emoções, razão, mas nós temos um Espírito que habita em nós, e nós não podemos negligenciar essa verdade nas nossas vidas. E
Esse é um grande problema, porque a nossa razão e a nossa emoção, ela está sujeita também às situações do cotidiano. E pode ser que em algum momento você possa sofrer alguma coisa na sua vida, você possa passar por alguma situação, e essa situação ela acaba às vezes também de algum modo influenciando a nossa forma de pensar e a nossa forma de perceber, de sentir. Nós estamos sujeitos ao tempo da vida, e o tempo da vida ele varia. Como nós falamos aqui em outro momento, nós temos várias estações na nossa vida, e para cada estação existe um certo propósito de Deus, e para cada estação, para cada mudança que tem, o nosso coração, a nossa mente também, ela pode ser volúvel. E é exatamente por isso que nós temos que, como diz o texto, esperar no Senhor. Porque como a gente viu aqui, eles olharam para os inimigos de Deus, né? Porque Deus havia dito para não fazer aliança com nenhum deles. E aí eles vêm e eles começam a falar coisas que eles queriam ouvir. Eles já começam falando, nós somos teus servos. Ou seja, já começa aqui a falar o que as pessoas querem ouvir. E depois eles começam a dizer, começam a mentir. Nós estamos em outra terra, olha aqui a prova. E eles trazem coisas que a nossa razão e a nossa emoção conseguem perceber. Mas o Espírito, se houvesse ali discernimento de Espírito sobre aquela situação, se houvesse ali uma consulta ao Senhor, talvez eles não teriam tomado essa decisão. E por causa disso, por negligenciar a fé, por negligenciar a vontade de Deus, nós acabamos realmente fazendo conselhos errados, alianças erradas, decisões erradas, tomando rumos errados na nossa vida, porque a gente negligencia e simplesmente vai pelo que estamos sentindo. Às vezes está ali bom demais e a gente vai porque a gente está sentindo aquilo naquele momento, mas a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes aquilo que nos parece caminhos de vida, como a palavra diz, no final são caminhos de morte. E a gente só consegue perceber isso se nós realmente nos achegarmos ao Senhor e começarmos a esperar nele. Eles descobriram 3 dias depois que tudo aquilo era mentira. Sabe o que eu entendo com isso? Que às vezes a gente poderia dar mais tempo para a gente poder tomar algumas decisões na nossa vida. Às vezes nós poderíamos esperar mais no Senhor. Poderíamos às vezes realmente permanecer no Senhor, aguardando dele algumas respostas para que a gente realmente possa tomar algumas decisões. Mas às vezes na ânsia de cumprir logo o que nós pensamos, ou no desejo de que nós estamos sentindo, a gente acha que isso é sinal suficiente e a gente já começa a tomar algumas decisões imprudentes na nossa vida. Então, viver apenas pela razão e pela emoção, sem viver pela fé, pode nos levar a não entrar nas promessas de Deus. E isso é algo muito sério. Eu queria ler um texto, eu queria só que você escutasse. 2 Coríntios 11:14. Não é de se admirar que vocês estão sendo enganados pelos falsos profetas, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e os seus demônios em ministros de justiça. Se você vive apenas pela razão e pela emoção e não vive pela fé, confiando na palavra de Deus, você é uma presa fácil para o inimigo. Porque ele, pela lógica, pelo que a gente percebe na palavra, os anjos foram criados antes de nós. Eles viram toda a queda do homem. Eles sabem exatamente o que nos toca, o que realmente a gente deseja. E ele vem como esses inimigos vieram, né, e começaram a falar coisas que eles queriam ouvir. O inimigo, ele age dessa forma. Se você vive só pela razão e emoção, em algum momento da sua vida o inimigo vem e começa a te oferecer bandejas, começa de algum modo a maciar o seu ego, começa de algum modo te dar uma situação ou outra que você se sente bem, mas às vezes isso é um engano. Isso é uma mentira, você só vai descobrir isso depois que passar um tempo na sua vida. E talvez já seja tarde demais. Talvez as consequências das suas decisões longe do Senhor vão te acometer o resto da sua vida. Por isso que a palavra nos diz que nós não podemos viver simplesmente confiando na nossa razão e na nossa emoção, mas confiarmos na fé, confiarmos na palavra, vivermos pela fé. Viver pela fé é isso. Quando a nossa razão não conseguir entender, quando o nosso sentimento não conseguir estar alinhado com a palavra de Deus, mas nós temos uma palavra, nós então ficamos com a palavra, confiamos na palavra, e então a gente consegue passar por esses momentos. Então tome cuidado com as alianças que você tem feito na sua vida, toma cuidado com quem você está andando, toma cuidado com as sociedades que você está fazendo, tome cuidado com as decisões que você está tomando, porque às vezes pode parecer para você como luz, mas no final isso pode ser o próprio diabo, no final isso pode ser como trevas na sua vida, e isso pode realmente trazer um grande problema para a nossa vida, além de nos impedir de viver a plenitude em Cristo.
E por isso que em 2 Coríntios 5:7 Paulo diz: nós, porém, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Nós que somos do Senhor, que entendemos que Ele realmente é Deus e que Ele um dia nos resgatou, nós temos que viver pela fé, temos que viver confiando nessa palavra, mesmo quando todo mundo estiver dizendo o contrário, mesmo quando o nosso sentimento não estiver alinhado, mesmo quando a razão não entender, nós precisamos ter essa âncora no nosso coração, que é a palavra de Deus. E eu só fico lembrando de Jesus. Eu só fico lembrando de Jesus naquele momento ali no Getsemane. Jesus ele tinha uma palavra do Pai, de morrer numa cruz para salvar muitos. E quando ele morresse nessa cruz, ele também seria ressurreto e glorificado. Essa era a palavra que ele tinha. Mas naquele momento, quando começou a se aproximar o momento, Jesus ele começou, de algum modo, a ter ali os seus sentimentos não estavam alinhados com a palavra. Ele começou a sentir medo, é tanto que ele começou a orar, a chorar, e começou a dizer: Pai, tira de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. E aí, talvez na cabeça dele, ele começou a pensar: Senhor, será que, por que eu tenho que morrer numa cruz? Eu que nunca pequei, eu que merecia tudo, mas agora o Senhor está me mandando morrer, eu não mereço isso. E aí, talvez a palavra não estava encaixando com a razão, nem com o sentimento. Mas no final de tudo, Jesus vai e diz: mas, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. É isso que é viver pela fé. É quando a razão e a emoção não conseguem dar conta de algumas situações na nossa vida. Nós temos a nossa fé. Nós temos a nossa fé para nos ajudar a passar por esses momentos. Às vezes de dificuldade, às vezes de indecisões, às vezes coisas quaisquer durante a nossa vida. Nós precisamos viver confiando na palavra. Porque se nós vivemos sem fé, nós estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados a não viver as promessas de Deus. Então essa é a segunda coisa que eu consigo perceber aqui na palavra. E a terceira, eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 19. Essas duas primeiras, os israelitas, eles caíram. Nós estamos aqui hoje aprendendo com o erro deles. Primeira coisa que nós falamos foi não esquecer de pedir conselho ao Senhor, porque nosso coração é tendencioso longe de Deus, tendencioso para o mal. E nós precisamos então nos colocar à prova diante de Deus. A segunda coisa que nós falamos é não viver apenas pelo que nós ouvimos e pelo que nós estamos aí vendo. Viver pela fé, acima da razão, acima da emoção. Por quê? Porque o nosso coração é volúvel, porque o inimigo ele é astuto, ele sabe o que a gente deseja. E, enfim, então a gente falou essas duas coisas e nesses dois pontos os israelitas eles caíram. Mas nessa terceira coisa, eles acertaram. E a gente precisa aprender com eles também a não cometer esse erro, e a não permitir que isso venha sobre nós também. E a terceira coisa está aqui no versículo 19 e 20. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso nós não podemos lhes tocar. Então nós conservaremos a vida deles, para que a grande ira de Deus não venha sobre nós por causa do juramento que fizemos. A parte que eu queria que a gente olhasse é essa aqui: a grande ira de Deus não venha sobre nós. A terceira coisa que nos impede de ver as promessas plenamente, de viver as bênçãos do Senhor e de viver plenamente com o Senhor, é a falta de temor a Deus. Se nós não temos temor a Deus, como os israelitas tiveram aqui nesse momento, nós simplesmente somos como cachorros loucos, desenfreados, sem coleira, que sai fazendo o que quer. E às vezes sai passando por cima de todo mundo, fazendo tudo para poder cumprir e para poder conseguir o que nosso coração pecaminoso deseja e o que a nossa mente quer. Então o temor do Senhor, a falta do temor ao Senhor pode nos impedir de viver uma vida plenamente com Cristo, pode nos impedir realmente de alcançar as promessas de Deus sobre nós. Nós precisamos ter temor. E por que eles não podiam matar essas pessoas, cancelar essa aliança? Porque uma aliança feita, se você ler a palavra antes, nos livros anteriores, você vai perceber que algumas alianças feitas diante do Senhor, elas deveriam ser cumpridas, elas não poderiam ser quebradas. Então, o próprio Senhor, quando Saul ele quebrou uma aliança dessa, o próprio Senhor veio sobre ele e puniu o próprio Saul por ele ter quebrado uma aliança assim. Então, nesse momento aqui que eles perceberam o erro, eles não cometeram o mesmo erro, porque eles tiveram temor ao Senhor. Então aqui eu consigo perceber diante disso duas implicações, como diz aí na primeira carta de João. O próprio João diz:
Meus filhos, estou escrevendo para vocês que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, peçam perdão a Deus e Ele, que é advogado, estará junto do Pai e os seus pecados serão perdoados. Ou seja, erros vêm sobre nossas vidas, momentos complicados vêm sobre as nossas vidas e a gente está sujeito a errar. Então não se martirize pelo seu erro, simplesmente perceba, aceite que você errou e se coloque diante de Deus, porque Ele é fiel e justo para te purificar de todo pecado, para te transformar e te santificar. Mas, na sequência disso, no mesmo capítulo dessa carta de João, está escrito também: se nós estamos na luz, nós não andamos mais nas trevas. E se andamos nas trevas, a verdade não está em nós. Ou seja, Deus, quando Ele vem e nos transforma, Ele não quer que a gente insista no erro. Quando nós erramos, Ele vem, nos perdoa e nos limpa, mas Ele não quer que nós insistamos nos mesmos erros. Ele quer que a gente avance, Ele quer nos santificar, Ele quer realmente nos tornar mais parecidos com Cristo. E isso eu consigo perceber aqui na palavra. E se a gente insiste nisso, se a gente insiste em desagradar a Deus, isso é uma loucura. E os israelitas sabiam porque isso era uma loucura, porque eles, nesse momento aqui, eles mesmos falaram: é loucura a gente quebrar uma aliança, porque se nós quebramos uma aliança, a ira de Deus cai sobre nós. Eles tinham uma noção, eles tinham uma imagem na cabeça deles de que Deus era um Deus bom, mas Ele era um Deus justo. Ele era um Pai amoroso, mas Ele é um Deus poderoso também. E às vezes, na nossa geração, eu tenho percebido que nós às vezes estamos banalizando o pecado. Nós estamos nos tornando iguais às pessoas que não servem a Deus, fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, querendo as mesmas coisas. Nós estamos começando a perder totalmente o temor a Deus, porque nós esquecemos que o mesmo Deus que é Pai, Ele também é Rei. O mesmo Deus que é um Pai amoroso, que nos recebe, que nos ama como somos, Ele também quer nos transformar. E às vezes, se a gente não percebe e esquece essa parte da personalidade de Deus, nós acabamos não tendo temor a Ele. E a gente acaba realmente insistindo nos erros. E os israelitas sabiam: de Deus não se zomba. Deus, na palavra dele, diz que Ele é como um fogo consumidor. Na palavra diz que Ele veio sobre o Monte Horebe como trovão, fogo, raios, e as pessoas temeram porque fumegava. O Senhor diz que a terra é como uma gota que cai num balde. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Pai amoroso que está totalmente aberto a ter intimidade com você, mas Ele é Rei, Ele é poderoso, Ele é como um fogo consumidor. E se nós não tivermos temor a Deus por isso, por essa personalidade dele, nós podemos acabar tomando caminhos nas nossas vidas que realmente vão nos impedir de alcançar as promessas. Então, e isso fica muito claro lá com aquela história de Jesus e da prostituta, né? Todo mundo conhece essa história. A mulher é pega em adultério, o pessoal faz a roda para apedrejar, e aí Jesus fala: não, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo vai embora. Jesus então pega ela pela mão e fala: eu não te condeno, eu te aceito como você é, eu te recebo do jeito que você está. Mas ele vai, levanta ela e fala, dá um abraço, imagina Jesus dando um abraço nela e falando no ouvido: agora vai e não peques mais. Ou seja, eu te aceito do jeito que você é, eu te amo como você está, mas isso não significa que eu não quero te transformar. Deus, Ele quer nos transformar. A mesma graça que nos perdoa é a graça que nos enche de força para sair transformados, viver uma vida de santidade. Essas são as duas questões de Deus. Deus é um Deus de graça, mas Ele é um Deus de glória, e Ele não abre mão da sua glória. De Deus a gente não zomba. Deus é santo e Ele deseja de nós santidade. Ele quer que a gente trilhe um caminho de verdadeiros filhos diante dEle. E ai daquele que não teme ao Senhor, porque na palavra diz: horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus. Precisamos temer a Deus. Na palavra diz que Ele é cordeiro. Cordeiro porque Ele se entregou por nós. É um Pai amoroso. Nos perdoou. Mas na palavra também diz que Ele é leão. Ele está sentado no trono de glória, de majestade, de santidade. E nós não devemos brincar com isso. Eu fico lembrando, então, eu penso que a terceira coisa seria essa: a gente realmente ter temor a Deus. Se a gente não quer, então, impedir que as promessas de Deus se efetivem na nossa vida, que a gente viva plenamente com Deus, nós não podemos deixar as nossas alianças, sonhos, desejos, decisões, sem pedir o conselho ao Senhor. Precisamos passar pelo crivo do Senhor, através da palavra, dos conselhos. A segunda coisa, não podemos também
viver apenas pela fé e pela emoção, porque somos volúveis às situações e é Deus que conhece realmente a situação como ela é. Precisamos confiar na palavra, porque Ele que nos criou e nos formou e sabe o que é melhor para nós. E a terceira coisa é, se a gente não quer impedir a promessa, não devemos esquecer o temor de Deus na nossa vida. Precisamos lembrar que Deus é um Deus de graça, mas é um Deus de glória. Ele é cordeiro, mas Ele é leão. Então nós precisamos realmente temer a Deus para que a gente realmente possa o honrar, que a gente possa realmente ter a vida dele em nós e que as nossas decisões, os nossos sonhos, as nossas alianças, as nossas atitudes, tudo em nossa vida possa ser para a glória dele, para a honra dele, porque é isso que ele deseja de nós. Ele quer nos reunir como filhos e quer que a gente viva a plenitude nele, por ele, para ele. E na palavra está escrito que não subiu ao coração do homem. Você que escolheu, às vezes, a promessa de Deus, com certeza você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Para viver as promessas de Deus, você vai ter que abrir mão de outras promessas que você queria, ou de outras coisas que você desejaria viver. Mas eu tenho uma coisa que eu posso te garantir, que a palavra diz que se você escolhe a Deus, se você realmente se permite ser confrontado por Ele, se você realmente desenvolve um temor a Deus, intimidade a Ele e confia nas promessas dEle, no final diz que essas promessas não subiu ao coração do homem. O que Deus tem preparado para nós? É algo que esse mundo não pode dar. É uma paz que dinheiro, conforto, pessoas, nada pode preencher. Essa plenitude que Deus tem para nós. E nós só vamos alcançar isso se a gente continuar pedindo conselho ao Senhor. Se nós continuarmos vivendo não só pela razão e emoção, mas pela fé. E se nós desenvolvermos o temor a Deus. Amém? Então, que nós possamos realmente viver assim. E eu termino dizendo, esses dias eu tive um sonho. E no sonho, eu e mais algumas pessoas entrávamos num auditório branco, grande, gigante. E tinha várias pessoas de tudo quanto é lugar nesse auditório. E quando eu entrava, tinha um palco lá na frente, muito grande, onde o próprio Deus ia se apresentar. E aí, entre o palco e as pessoas, vinham vários anjos com asas, e eles se colocavam entre nós. E eu começava a me perguntar no sonho, por que esses anjos estão como fazendo uma barreira entre nós e o palco? E aí, num certo momento, é anunciada a entrada de Deus. E aí, no sonho, Deus vem e aparece como um grande leão. E ele era tão grande, e tão forte, tão bonito, que a impressão é que ele não cabia no lugar que a gente estava. Era como se ele transcendesse o lugar que a gente estava, mas ao mesmo tempo ele estava ali. Então ele ruge, e quando ele ruge, não tinha nenhuma pessoa no sonho que não baixava a cabeça, que não se dobrava, que não se rendia ao poder dele. E os anjos estavam ali como nos protegendo da glória de Deus, do poder de Deus. E nesse dia, eu vou te falar a verdade, eu acordei mais temoroso do que alegre. Eu fiquei alegre porque eu sabia que Deus estava mostrando uma parte da glória dele, mas eu acordei com um pouco de temor no meu coração, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus santo e Ele requer de nós santidade. E como Juninho orou aqui, essa vida de santidade é impossível sem Deus. É impossível vivermos uma vida de temor a Deus se nós não tivermos a ajuda do próprio Deus. Então a minha oração hoje, meu pedido é que a gente possa realmente cantar uma canção aqui. Enquanto essa canção estiver sendo cantada, ore a Deus onde você está. Coloque diante de Deus os seus sonhos, seus desejos, suas alianças, suas decisões. Talvez você errou em alguma coisa. Peça perdão e peça para que o próprio Pai possa te orientar a realmente te guiar por um caminho certo, um caminho que agrade a Ele. E peça a Ele, acima de tudo, para dar temor a Ele, para que nós possamos ver Ele não só como um Pai amoroso, mas também como um Deus poderoso. Porque essas coisas vão nos salvar. Se a gente vê Deus como Ele realmente é, nós seremos transformados. Assim como Isaías, que viu a glória de Deus e foi constrangido e se arrependeu. E o arrependimento levou à salvação e à transformação da vida dele. É isso que eu espero e eu creio que Deus está fazendo e deseja de nós hoje. Nos transformar. Amém? Deus te abençoe.